Oi, gente, seja bem-vindo ao canal Jovens Curados para Curar. Eu sou Ricardo Fleming e hoje, nessa terça-feira, eu quero continuar a trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, para ministrar ao seu coração, para que você possa entender essas verdades que estão aqui, na palavra de Deus, para que isso se torne vida na sua vida. Amém? Então vamos lá. Então pega a tua Bíblia aí, jovem. Vamos lá em Mateus capítulo 26. Nós vamos ler do 31 em diante. Amém? E a palavra de Deus vai dizer assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. E no 33 disse-lhe Pedro: Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca, Senhor, será para mim. E ele vai dizer depois do 34, replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta noite, ainda que o galo cante, tu, Pedro, me negarás 3 vezes. E no 35 disse-lhe Pedro: Ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aleluia. E eu quero te perguntar, juventude, nessa manhã, será que você está macho, assim igual o Pedro? Será que você está crente do jeito que ele era? Porque aqui o Senhor Jesus ele começa a nos confrontar e a nos mostrar que às vezes o nível do nosso amor, da nossa rendição, porque aqui Pedro disse que morreria pelo Senhor, não está na mesma forma em que nós falamos. Por quê? Porque às vezes a palavra de Deus, ela ainda não habita totalmente no nosso coração. A gente até conhece, a gente até ouve a palavra, mas ela ainda não se tornou verdade dentro de nós. Por quê? Porque em algum lugar, a minha e a sua carne, ela ainda nos controla. Porque olha o que aconteceu na vida do Pedro. Pedro ele era um dos mais próximos de Jesus, Pedro era o mais ousado, Pedro era aquele que se movia em fé, mais até do que os outros, mas quando chega um determinado momento, o que acontece? Pedro, ele vai negar o Senhor. Então aqui eu quero te dizer que independente do nível que você esteja com Deus, que você sempre seja humilde, que você sempre possa entender que nessa caminhada com o Senhor virão momentos altos e momentos baixos. Por quê? Porque quando Pedro ele diz aqui: Senhor, não vou te negar, eu vou estar contigo. Esse era o desejo de Pedro. Esse era realmente a vontade do coração de Pedro. Mas em algum lugar ainda faltava esse nível de entrega. E às vezes na minha e na sua vida isso pode estar acontecendo. Então eu quero que você entenda que se mesmo em algum momento da sua vida você negar o Senhor, você trair o Jesus, você achar que estava com aquela fé de mover montanha, mas não está empurrando nem um carrinho de brinquedo ainda da tua frente, eu quero que você não se desanime, eu quero que você continue crendo, eu quero que você continue com o coração desejoso em buscar ao Senhor, porque a palavra de Deus ela nos diz que é de glória em glória, é um processo que vai acontecer na sua vida, juventude. Então não desanime, não se entristeça se em algum momento você vier a tropeçar, porque o tropeço ele pode sim acontecer. O que não pode acontecer é ele ser constante na sua vida. Amém? Você cair uma vez é uma coisa que pode acontecer, mas isso não pode se tornar uma prática diária na sua vida. Então creia nessas verdades, porque assim como Pedro achou que estava num alto nível de amor com o Senhor, e o próprio Senhor Jesus mostrou para ele: ó Pedro, você vai dar um cara bom, mas ainda você não está preparado. Então que eu e você possamos ver essas verdades e entender que Jesus, ele não desperdiça ninguém. Por quê? Porque mais na frente, daqui a pouco a gente vai ver que Jesus, ele volta, vai até Pedro e ele, chamando Pedro para conversar, ele resgata Pedro. Pedro agora volta para o ministério, porque depois de tudo isso que acontece, a Bíblia diz que ele chora amargamente por ter traído o Senhor, mas Pedro encontra um lugar de arrependimento. Então, que eu e você possamos entender que se viermos a cair algum dia, ou que viermos a negar o Senhor, fazer alguma coisa que vá contra a sua vontade, que nós possamos
chorar, nos quebrantar, mas falar: Senhor, me perdoa, mas eu estou aqui, eu quero melhorar, Senhor, eu quero chegar nesse nível, Senhor, eu vou conseguir, Senhor, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. E eu te garanto, juventude, que Jesus, ele vai estender a mão para você, ele vai te levantar, ele vai de encontro a você se foi necessário, e ele vai te perguntar: ei, jovem, você me ama? Você tem certeza que me ama? Então, cuida das minhas ovelhas, apacenta das minhas ovelhas, edifica, juventude, a minha igreja, porque essa é a vontade do Senhor Jesus para a sua igreja. Então hoje eu quero deixar essa palavra de Deus na sua vida, nessa terça-feira, para que você reanime o seu ânimo, independente se você teve algum momento difícil na sua vida, que você negou Jesus, que você possa encontrar hoje um lugar de arrependimento e falar: ei, eu volto para a condição de filho, eu esqueço essa culpa, esse peso que Satanás tem colocado, porque tudo isso que você tem sentido é peso e culpa que Satanás traz para você, porque esse Espírito Santo que habita dentro de você, jovem, ele é consolador e ele não quer fazer nada diferente do que te consolar, do que te resgatar, de trazer de volta para a presença de Jesus. Então, lembre-se dessas verdades, seja como Pedro, possa até errar, mas volte para a posição, volte de novo para o caminho, não se desvie dele, permaneça ouvindo a voz do Espírito Santo, e eu tenho certeza que grande vai ser a obra de Deus na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoe esse jovem, Senhor, que tem ouvido essa palavra. Senhor, cria ânimo, Senhor, nessa juventude, Senhor. Anima, Pai, esses meninos e essas meninas, para que eles possam se tornar grandes homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que pregarão o evangelho integral e manifestarão nessa terra as credenciais da sua autoridade, porque se aproximam dias, eu creio que o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre toda a terra e levantará um grande exército, Senhor, um exército que se moverá debaixo da sua unção, do seu poder, que levará a pregação do evangelho integral e manifestará suas credenciais sobre essa terra. E essa juventude do Brasil, ela será, Senhor, parte desse exército, eu profetizo, em nome de Jesus. Opa, calma aí. Antes de sair correndo, se você gostou dessa palavra, corre aqui embaixo, deixa seu like, compartilhe, envia para algum amigo teu aí, ó, que tá triste com Jesus, porque aconteceu alguma coisa na vida dele e ele acha que não tem mais salvação. Então você manda essa palavra para ele e fala assim: aí, cabeção, isso aí é para você. Jesus vai te resgatar, em nome de Jesus.